Fala, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje tenho um convidado especial para apresentar a história comigo, um cara que eu tenho certeza que os fãs de crimes reais conhecem bem. Muito bem-vindo, meu amigo Beto Ribeiro. Uma satisfação imensa ter você aqui comigo hoje no Insólito. Eu que já era um abduzido, agora estou aqui neste grande especial. É uma honra para mim poder dividir essa história com o Insólito. E como eu sempre quis falar, e vamos aos fatos. Em 2005, Bruna Leite Sena estava com 15 anos. Ela era uma estudante de ensino médio na cidade de Belém, no Pará, e ela tinha uma grande paixão, a banda de rock Legião Urbana, que tinha conquistado o Brasil inteiro nos anos 80. Bruna tocava violão e compartilhava com os amigos seu interesse pelas músicas desse grupo. Assim, quando ela frequentava salas virtuais de bate-papo, esse era o principal assunto que vinha à tona nas suas conversas. E acabava, portanto, aproximando ela de outras pessoas com o mesmo gosto musical. Entre essas pessoas estava Marcelo Luthier Gomes Sampaio, um técnico de informática de 36 anos, que se apresentou para a Bruna como um fã do Legião. E mais do que isso, ele era um colecionador. Ele tinha inclusive fitas de videocassete de shows da banda. A gente pode até imaginar a felicidade da Bruna quando ela conheceu Marcelo, porque afinal de contas eles moravam na mesma cidade e assim seria possível o rapaz apresentar ou até mesmo emprestar essas fitas para ela. Então os dois combinaram de se encontrar em uma loja de conveniência. Chegando lá, o Marcelo fez mais um novo convite. Ele chamou Bruna para o seu apartamento. Os detalhes de como tudo aconteceu são incertos, porém, em linhas gerais, sabemos que em 17 de setembro de 2005, Bruna não saiu com vida da residência de Marcelo. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado abandonado por um funcionário da limpeza pública dentro de um container de lixo na Travessa 14 de Abril, não muito longe do local da sua morte. Ela foi descartada amarrada por fios de nylon, em posição fetal e dentro de um saco plástico. Supostamente, seu assassino pensava que desse modo o corpo não seria encontrado e que ele rapidamente desapareceria soterrado por toneladas de dejetos em um dos lixões da capital paraense. Mas o destino não quis que assim fosse. O laudo da necrópsia mais tarde detalhou que foram identificados sinais de tortura e morte por asfixia, com indícios de relação sexual antes e após o assassinato de Bruna. E são esses elementos que nos dão ideia das últimas horas de vida da adolescente. Contudo, segundo os legistas, foi encontrado material espermático no cadáver, o que certamente iria contribuir para a posterior identificação do responsável pelo abuso e morte da menina. O caso foi rapidamente desvendado pela polícia após os investigadores rastrearem as últimas atividades conhecidas de Bruna, que envolviam o seu relacionamento virtual com Marcelo e o encontro marcado no dia 17. Assim, tendo esse homem como suspeito, foi realizada a quebra do seu sigilo telefônico e de e-mail. O conteúdo das conversas indicava sem sombra de dúvidas que ele estava em contato com a vítima e que eles iriam se encontrar naquele dia que foi o último de vida de Bruna Leite Sena. Então, a denúncia contra o técnico se baseou tanto nos laudos do exame necroscópico, com identificação biológica por análise de DNA, quanto nas provas virtuais e físicas encontradas no local do crime. Por fim, Marcelo Luthier Gomes Sampaio foi acusado pela autoria de homicídio qualificado, tortura, vilipêndio e ocultação de cadáver. Mas uma particularidade bizarra observada durante as investigações acabou projetando esse homicídio nas mídias sensacionalistas da época. Este relato criminal contém a figura de um autoproclamado anjo vingador, o que a princípio nos induziria a pensar em ações virtuosas do bem contra o mal, correto? Mas nem sempre. Lembrando que dentro do contexto bíblico, a presença desses seres sempre envolveu a vingança infligida sobre as ordens de Deus, ou seja, a expressão da inquestionável justiça divina. No século passado, o mais famoso caçador de nazistas do mundo, o ucraniano Simon Wiesenthal, também ficou conhecido como o Anjo Vingador.
Foi ele quem criou uma rede mundial de investigações que permitiu a captura de 1.100 criminosos de guerra. E mais recentemente, agora em 2021, talvez muitos se recordem da prisão do americano Jason Vuckovich, autodenominado Anjo Vingador do Alasca, que, com base em uma lista com nomes de pedófilos, iniciou uma caçada a estes delinquentes sexuais, atacando violentamente 3 deles, isso até ser detido pela polícia. Pois bem, em 2005, os investigadores envolvidos com o caso do assassinato da Bruna também encontraram, só que no ciberespaço, a figura insólita de um anjo vingador. Em relação ao anjo vingador da Bruna, existem 2 linhas de informações um pouco conflitantes. Primeiro, anjo vingador era o pseudônimo inicialmente utilizado por Marcelo ao conversar com a adolescente naquela sala de bate-papo virtual. Segundo, Anjo Vingador era o pseudônimo utilizado por Marcelo ao fornecer à polícia pistas falsas sobre o crime. Ele estava claramente tentando desviar as suspeitas de si mesmo. Claro que ele pode igualmente ter se apresentado sob essa identidade de Anjo Vingador, tanto nos chats quanto aos investigadores, semelhante a uma brincadeira perigosa de gato e rato, que nós já encontramos em muitas outras histórias quando o assassino flerta com os detetives. O que sabemos de fato é que essa figura de anjo vingador aparentava um certo misticismo ou mistério que caiu no gosto do público das notícias policiais. A partir disto, inúmeras teorias foram apresentadas em relação ao crime, todas envolvendo elementos ritualísticos que promoviam a versão de uma morte sacrificial em uma cerimônia de magia ou feitiçaria. Outros apresentaram sem nenhum pudor as fotos da necropsia do corpo de Bruna. Tão grande foi a repercussão desse caso que ele deu ensejo à publicação de um artigo pela Universidade Federal de Santa Catarina em 31 de outubro de 2012, intitulado O Direito e as Mídias, estudos sobre os impactos da informação nas relações sociais, caso Estado Bruna versus Luthier Gomes Sampaio. Nele, se fez inicialmente uma retrospectiva dos fatos e depois uma análise crítica sobre o tratamento dispensado ao crime pelos meios de comunicação, principalmente a partir do surgimento do tal Anjo Vingador, quando os jornais exploraram o tema de maneira sensacionalista e com uma linguagem popular e cheia daquilo que eles definiram como generalizações preconceituosas. Os autores desse artigo questionaram o modo desrespeitoso das matérias fazerem referência a Bruna e a massiva exposição do seu corpo como se ela não possuísse familiares. Também se percebeu a ausência de menção ao Estatuto da Criança e do Adolescente, totalmente pertinente ao caso. Ou seja, a vítima foi tratada apenas como um objeto, com a exposição de imagens chocantes e brutais do seu cadáver, o que daria direito à indenização da família por danos morais diretos e em defesa ao morto. Hoje, mais do que nunca, o advento do acesso facilitado à internet torna importante essa discussão entre os direitos fundamentais de livre manifestação da informação e o da inviolabilidade da personalidade humana. Um prato cheio para o True Crime. Quando foi detido, Marcelo Luthier admitiu ter feito amizade e admitiu também ter se encontrado com o adolescente no dia 17 de setembro. Contudo, na sua versão, eles apenas ficaram juntos na casa dele ouvindo música até às 7 horas da noite. Bruna, então, havia permanecido à espera de um rapaz conhecido como Duca, com o qual ela faria um programa sexual. Marcelo, então, teria negociado tão somente o papel de agenciador desse encontro, negociado por R$500. Ainda dentro desse cenário fantasioso, no qual Marcelo era apenas um inocente cafetão, na madrugada do dia seguinte, o tal Duca telefonou para ele e mais tarde, quando se encontraram, Duca lhe entregou um saco plástico para ser depositado no lixo, sem que Marcelo fizesse qualquer pergunta. Um enredo péssimo que não convenceu os investigadores. Lembrando ainda que havia um conjunto de provas que incriminava Marcelo, independente de ele confessar o crime ou não. Com o resultado do teste de DNA identificando indiscutivelmente Marcelo Luthier como o autor do abuso e homicídio, coube à sua defesa a apresentar o argumento de semi-imputabilidade penal. Ou seja, vocês já sabem, né, que
Isso indica que ele seria incapaz de responder por sua conduta criminosa. Em 2011, na época do julgamento, 6 anos após o cometimento do crime, a Rede Record, com o programa Balanço Geral do Pará, entrevistou o advogado Humberto Paulhosa no intervalo do julgamento. Nós sabemos que uma das suas linhas de defesa é dizer que o cliente não estaria em plenas faculdades mentais, por isso ele não poderia responder pelos seus atos. O senhor vai manter essa estratégia? Perceba bem, não é a defesa propriamente que está colocando isso. Tem um laudo da psiquiatria do IML que atesta que ele é um cidadão que não tem as faculdades mentais normais, sim parciais. Agora perceba bem, Renê, esse é um fato que tem que ser divulgado como vocês estão divulgando pela imprensa, e eu dou parabéns porque as redes sociais via internet que ocasionou esse fato. Jovens inocentes, jovens sem a malícia da vida, acabam mantendo contato com cidadãos que não conhecem, e isso levou com que essa pobre moça vir a falecer. O seu cliente cometeu o crime? O meu constituinte cometeu sim o crime, movido por uma patologia que está dentro do mundo dos autos. A expectativa nessa fase final seria da absolvição dele, a internação em alguma clínica? O que o senhor espera? A grande questão é que o fato delitivo foi no dia 17 de 9 de 2005. Pois é, abduzidos. Creio que vocês perceberam que, segundo a tese de defesa, a culpa foi mesmo da vítima. O julgamento ocorreu em 5 de dezembro de 2011, na terceira vara de Belém, quando o tribunal de júri estava repleto de estudantes de direito, familiares e amigos de Bruna. Marcelo, que desde o crime estava preso preventivamente no Centro de Recuperação de Coqueiro, recorreu a todas as instâncias da justiça, mas teve o pedido de liberdade indeferido. Pela acusação, atuou o promotor de justiça Edson Augusto Souza, que explicou a estratégia da defesa para tentar reduzir a pena, isso tudo com base nos laudos de sua suposta doença mental, já que a condenação era certa. O julgamento do Anjo Vingador, tal qual o homicídio, recebeu ampla cobertura da mídia. 3 pessoas prestaram depoimentos perante os jurados: a mãe, a avó de Bruna e o capitão Bastos Leão, policial militar. A eles coube prestar informações aos jurados sobre o crime. Marcelo foi acusado de estuprar, matar e ocultar o corpo de Bruna Leite Sena, porém ele optou por permanecer em silêncio. Os jurados o consideraram culpado e não levaram em conta a argumentação da defesa. Caso a tese fosse recepcionada, o resultado seria a redução da pena aplicada ao homicídio qualificado entre 1 e 2/3. Por fim, Marcelo foi sentenciado pelo crime de homicídio qualificado com pena de 30 anos e pelos crimes conexos de ocultação e vilipêndio de cadáver, uma pena de 3 anos cada. 2 aspectos finais. A alegria dos familiares de Bruna, em especial a sua avó Elizabeth e sua mãe Rosiane Leite, que disseram que mesmo que a condenação do culpado não trouxesse Bruna de volta, elas estavam aliviadas com essa vitória, pois o crime não havia caído no esquecimento. Com essa pena de 36 anos, Marcelo Luthier ficaria preso até 2041, mas, na legalidade da lei, o Anjo Vingador pode até mesmo já estar em liberdade. Beto, muito obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui comigo nesse episódio. Eu é que agradeço a oportunidade. Eu espero ser mais vezes abduzido aqui para o Insólito. Espero que vocês tenham apreciado o conteúdo de hoje. Colabore com o canal clicando em gostei. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.